2017 não é ano de eleição. Mesmo assim, as pesquisas estão por aí. Em 2014, na disputa pela presidência e pelos governos estaduais, elas erraram muito. Até que ponto as pesquisas eleitorais merecem crédito? Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe Vladimir Gramacho, professor da UNB, doutor em Ciência Política pela Universidade de Salamanca. Seja bem-vindo, Vladimir. Muito obrigado. Bom, antes de entrevistá-lo, eu li um artigo seu na Revista de Estudos Brasileiros, uma revista espanhola, uma crítica ao que ocorreu com as pesquisas, que você nem chama de pesquisas aqui, porque usa um outro termo acadêmico, mas para todos os efeitos vamos usar aqui o termo pesquisas. Você fez uma análise do que ocorreu nas eleições de 2014 aqui no país. Dá para a gente fazer um resumo disso? Dá sim, enfim. As eleições de 2014 elas foram eleições atípicas, né? O comportamento do eleitor não ajudou muito os institutos, então a gente teve a morte dramática de um dos candidatos no meio da corrida eleitoral, a substituição desse candidato. Alguns eleitores se encantaram, né? Enfim, manifestaram intenção de voto pela Marina numa parte importante, em setembro, né? Pouco antes do pleito. Já e depois, no final do ainda no primeiro turno, e depois isso se transformou, né? A Marina perdeu muita intenção de voto, enfim, o Aécio se recuperou. E essa turbulência toda na eleição presidencial de 2014 fez o trabalho dos institutos de pesquisa ser ainda mais difícil, né? Além disso, a gente viu erros em alguns estados, né? Bahia, Rio Grande do Sul, enfim, bastante importante, né? Que botaram alguns institutos, ou o trabalho dos institutos, um pouco em xeque, né? Às vezes é complicado a gente falar em erro, né? Claro que alguns institutos erram, e o erro faz parte da natureza do processo de pesquisa científica, pesquisa mercadológica. Então, o erro, enfim, os institutos flertam com o erro o tempo inteiro. Mas, em outros casos, o que a gente entende ou chama de erro são simplesmente discrepâncias entre o que diz a pesquisa e o que diz a urna, né? Porque o eleitor, enfim, muda de opinião, às vezes diz que vai votar numa pessoa e vota em outra, e às vezes simplesmente não vai votar, né? Então, são várias razões para essas discrepâncias. Uma expressão quase clichê usada pela imprensa, dizer, a pesquisa ou retrato é um retrato do momento. Correto. Mas a própria imprensa sofre uma crítica de tratar as pesquisas como se fosse uma corrida de cavalos, né? Que é até um termo utilizado aqui no seu trabalho científico, né? Enfim, será que não dá para desconfiar que estaria havendo um certo exagero em lançar alguns, nas perguntas que são colocadas, na metodologia? Aqui eu quero louvar o seu trabalho, porque trata de colocar em metodologia científica algo que às vezes é muito difícil, que é a intenção de voto, a manifestação das pessoas. Claro. Eu acho que a nossa impressão e o erro que a gente, como sociedade, ou analistas políticos, temos quando a gente interpreta resultado de pesquisa, ele tem duas naturezas. Uma é a nossa dificuldade de entender o que é exatamente que a gente está vendo, né? Que é esse dado de pesquisa, que é um dado, como eu disse, que tem muitos erros, a gente depois pode falar especificamente sobre alguns deles, tá? São de várias naturezas. E outro que é a proporção que o resultado de uma pesquisa dessa tem dada pela mídia, né? A mídia exagera o papel que tem cada um dos resultados dessas pesquisas, ao considerar essa única variável importante no cenário, ou seja, numa cobertura eleitoral, né? Botando, às vezes, em segundo, terceiro, quarto plano as propostas, dificuldades dos candidatos para construir aliança, as chances de governabilidade de cada um dos candidatos dadas as suas alianças no Congresso, ou com governadores ou prefeitos de cidades importantes, enfim. A gente acaba dando muita importância para os resultados de pesquisa. Agora, em cidades de tamanho médio e capitais de estados menos ricos do que São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, os meios de comunicação parece que anseiam por resultados de pesquisa para projetar candidatos que aparentemente são do interesse desses meios de comunicação e silenciam quando, quer dizer, como se fosse uma espécie de quimioterapia para secar aqueles candidatos que não lhe interessam. Uhum. E até que ponto as pesquisas se deixam ser manipuladas assim? Porque há, inclusive, aqui no Senado, um projeto do senador Cássio Cunha Lima que
proíbe que as pesquisas sejam, que os institutos possam servir a 3 patrões ao mesmo tempo, ou seja, aos políticos e partidos, aos meios de comunicação e aos governos. E aos governos. Isso. O que o senhor acha disso? Você acha disso? Eu acho que tem uma etapa, por exemplo, neste momento, 2017, as pesquisas todas de intenção de voto, seja para presidente, para governador, a gente poderia chamar mais de eleitorais do que de pesquisa, ou seja, servem um pouco para os partidos, os atores políticos, diferentes grupos ou segmentos sociais entenderem quem podem ser realmente os candidatos viáveis em 2018. Tem uma função mais de apresentação, de exposição à mídia. Né? Disposição e mais política. Nesse momento, faz pouco sentido para o eleitor ser perguntado sobre se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República. A eleição não é hoje. A campanha eleitoral não está em curso, portanto, o eleitor está preocupado nesse momento com outras coisas. O eleitor, nesse momento, é mais cidadão, está preocupado com o seu emprego, com o nível de corrupção no país, enfim, com a viabilidade dos diferentes projetos e questões da sua vida cotidiana. Mas, por outro lado, será que um candidato que se apresente apenas às vésperas do pleito, a menos que ele seja um jogador de futebol, um apresentador de televisão, ou já esteja exposto na mídia, já trabalhe nesse meio, será que ele não tem menos chance do que aquele que já vem sendo martelado ali e apresentado cotidianamente? Não, sem dúvida nenhuma. Ou seja, os candidatos viáveis e competitivos em 2018 já estão em campo, já estão mobilizando as suas campanhas, os seus apoios, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que eu digo é que para o eleitor, para a pessoa que responde à pesquisa, esse é um assunto ainda muito distante. Então, nesse momento, a pesquisa eleitoral mobiliza a classe política, os atores políticos, mais do que os cidadãos. Agora, a vontade do eleitor parece tão volúvel que você fala no seu trabalho científico aqui, que você utiliza até as letras I, intenção, U, urna. Mesmo a intenção de voto é uma coisa, e as pesquisas são focadas na intenção de votos. Porque na urna ninguém sabe, só sabe depois de aberto. O que pode acontecer e o que vem acontecendo entre a intenção e a urna? Claro. Eu acho ótima pergunta, ótimo ponto, porque esse é um tipo de discrepância no resultado da pesquisa que não tem nada a ver com os institutos, ou seja, fala da nossa relação de oferta e demanda do voto. Então, de um lado, eu tenho o eleitor, que não tem uma estrutura de preferências muito organizada, nem sempre vota no mesmo partido, aliás, quase nunca vota no partido, vota mais no candidato. Então, cada eleição entra um candidato que ele goste e ele acaba votando de acordo com alguma informação que ele julga relevante e deposita o voto em candidatos diferentes a cada eleição. É um eleitor que vai decidindo ao longo do processo, muitos deles decidem na fila, antes de digitar lá o código do candidato. E é importante lembrar também que em torno de 18%, 20% dos eleitores não vai às urnas. Então, a nossa abstenção média no Brasil aí está nessa faixa, 18%, 19%. Isso quer dizer que, em alguns casos, a gente tem uma coisa que chama abstenção diferencial. Eu posso ter um número maior de eleitores de um certo candidato que acaba não indo para a urna. Então, a intenção de voto naquele candidato era maior do que a gente viu na urna, porque um número maior de eleitores dele acabou não se mobilizando e não indo para a urna. No seu trabalho, você cita uma pesquisa, um percentual que diz respeito ao percentual de pessoas em cidades maiores e cidades menores, em que houve uma diferença notável, que dependendo do número da quantidade populacional, quantos votaram no segundo turno em Aécio e em Dilma. Parece que dividindo mesmo. Foi bem dividida, A eleição de 2014, ela foi uma eleição bastante disputada, competitiva. Parece que nas cidades com população menor, 50% dos eleitores votaram em... Isso, 50%. Na verdade, a Dilma foi, digamos, penalizada porque as cidades e os estados com maior nível de abstenção foram justamente os estados onde ela teve melhor desempenho. Estou falando essencialmente dos estados do Nordeste. Você atribuiria isso, quer dizer, aí já não é científico, a dificuldade de locomoção? Sim, ou seja, a gente não tem certeza, mas boas hipóteses para explicar isso são a infraestrutura urbanística, Enfim, em cidades ou em regiões onde a população rural é mais importante, as pessoas têm mais dificuldade para se deslocar, Então, essa certamente é uma das razões. Agora,
parte da responsabilidade está com o eleitor, a outra parte está com a demanda, a outra parte está com a oferta, né? Que são os políticos e os partidos. A gente tem muitos partidos e muitos candidatos, então as chances de reviravolta enormes durante uma corrida eleitoral, elas são maiores num sistema como o nosso, com um sistema fragmentado. Então não falamos nem em redes sociais ainda. Pois é. Né? Que vão tornar, certamente nas eleições de 2018, terá um papel muito mais efetivo do que em 2014. Sim. Então, os institutos de pesquisa têm um trabalho muito mais fácil em sistemas bipartidários ou tripartidários, em que a gente sabe mais ou menos quais são os dois candidatos viáveis. No caso dos Estados Unidos, no caso da Espanha, agora mudou um pouco, enfim, de Portugal, da Inglaterra. Né? A gente tem sistemas em que a gente sabe quais são os candidatos viáveis. É muito mais difícil surgir um azarão? Ou... Exatamente. São sistemas mais estáveis. Né? Claro que tem mudanças de tempos em tempos, mas são muito mais estáveis do que o nosso. De todos esses projetos que tramitam aqui no Congresso, você citou vários deles aqui, nesse trabalho que é de 2015, um deles, se eu salvo engano, do senador Roberto Requião, ele quer proibir que as pesquisas sejam divulgadas no intervalo de 15 dias anteriores ao pleito. O outro, que já foi citado aqui, que proíbe que os institutos possam ser contratados por diversas organizações, governos, políticos e imprensa, né, órgãos da imprensa. E há aqueles que são mais radicais ainda, que querem, o senador Magno Malta, por exemplo, ele quer reduzir o nível de erro, a margem de erro a 2%, e há um da Câmara que, salvo engano, também quer reduzir a 1%. Esses eu acho que praticamente são inviáveis do ponto de vista científico. Mas que crítica você faz dessas tentativas de, digamos assim, mudar o sistema pelo qual são divulgadas as pesquisas hoje? Eu acho que a gente deve sempre se preocupar em aperfeiçoar o sistema, né? Tomando os cuidados para que essas mudanças no marco regulatório não constituam passos atrás, né? Eu, pessoalmente, vejo com simpatia a ideia de evitar conflito de interesse, que é o projeto do senador Cássio Cunha Lima. Portanto, os institutos poderiam optar, né, para quem trabalhar. Eu quero trabalhar para os governos, eu quero trabalhar para os candidatos, ou eu quero trabalhar para os meios de comunicação e, portanto, divulgar os resultados da minha pesquisa. Isso talvez tire os institutos de uma zona de conflito de interesse. E que isso seja divulgado, né? Claro. Foi contratado, aliás, hoje já é divulgado. Sim. Porque é impossível imaginar uma campanha eleitoral, pensando num candidato, fazer uma campanha eleitoral sem pesquisa. É impossível, né? Qualquer empresa séria, qualquer empreendimento sério, inclusive um empreendimento eleitoral, ele precisa de pesquisa para ser conduzido, ajustado, enfim, corrigido. Agora, ter o mesmo instituto trabalhando para um e para outro candidato, ou para um candidato e para o governo, ou para o candidato e o meio de comunicação, coloca o instituto numa situação... conflito de interesses. Claramente, né? Conflito de interesses, né? Agora, pesquisas são caras, as pesquisas não são baratas, talvez não seja possível para você quantificar aqui quanto custa uma pesquisa. Os grandes institutos certamente cobram mais os institutos de nível nacional, como Ibope, Vox Populi, o Datafolha, enfim, que já tem uma projeção, tem, entre aspas, um nome a zelar, mas nem por isso acertam sempre, né? Nem por isso deixam de figurar como desconfiáveis na opinião pública. Mas eu queria que você fizesse uma rápida exposição entre uma pesquisa quantitativa. A gente sabe que é ver quantas pessoas, um universo de tantas pessoas, quantas votam neste ou neste naquele candidato, quantas não votam de jeito nenhum. Mas uma pesquisa qualitativa, que parece ser fundamentada na ciência comportamental. Me corrija se eu estiver errado, junta um grupo de pessoas de determinada classe social e analisa se gosta de usar o cabelo penteado para a direita, para a esquerda, enfim. Essa pesquisa é mais cara ainda, não é? Depende do número de grupos, né? Uma pesquisa que a gente chama de survey, né, em termos técnicos, com um número de 2.000 entrevistados no Brasil, uma amostra que se pretenda representativa dos eleitores brasileiros, ela custa em torno de R$200 mil, né? Cada grupo de discussão desses
pode custar em torno de 8, 10 mil reais. Você está falando em termos das qualitativas. Das qualitativas, estou falando das duas, comparando as duas. Né? Uma custa 200, a outra 8 mil. Agora, normalmente as pessoas não fazem um grupo de discussão. Né? Durante a campanha, é muito comum, sobretudo durante o período de exibição do programa eleitoral gratuito, é muito comum que a gente tenha 2, 4, 6 grupos de discussão a cada dia, inclusive em tempo real, acompanhando o programa, enfim, avaliando o programa do candidato e dos seus adversários. Então, ao longo de uma campanha, o investimento em grupo de discussão é bem maior do que 8, 10 mil reais e certamente, enfim, passa dos 200 mil reais. O importante é entender bem para que serve cada instrumento, né? Não tentar abrir uma garrafa com saca-rolha, né? E uma garrafa de refrigerante com saca-rolha e vice-versa, né? Então, Aí que entra o lado mais estudioso de quem aplica, claro, né, a habilidade de quem aplica o estudo, né, de quem analisa. Né? Porque o seu ponto é correto, as pesquisas são caras, custam dinheiro. Né? E tudo que você não quer, sobretudo no cenário atual de restrição dos orçamentos das campanhas, é gastar mal o seu dinheiro. Então, é importante fazer as pesquisas quantitativas no momento certo, e usar as qualitativas também no momento certo. Né? Assim, o repertório de pesquisas eleitorais ele é muito mais amplo do que as pesquisas que indicam intenção de voto, né? E muito mais sofisticado, normalmente, do que o que a gente está acostumado a ver. Né? E é muito importante para garantir uma comunicação mais precisa do candidato com o seu eleitor, não para permitir... Que não só permita que o candidato corrija e adapte o seu discurso, a sua proposta, enfim, a forma como explica o seu programa de governo aos seus eleitores, mas também que permita aos eleitores entender bem e precisamente o que querem ou o que propõem os diferentes candidatos. Né? Qual a importância das pesquisas para a linha de condução dos programas eleitorais? Qual tem sido? Eu acho que são muito importantes. A gente viveu um período agora, talvez os últimos 20 anos, em que a política nas campanhas deu muito lugar ao marketing, né? Enfim, então, por muito tempo, enfim, a gente tinha políticos consolidados, com uma formação política e que sabiam exatamente o que queriam propor aos seus candidatos, pagando os custos de ter mais eleitores ou menos eleitores, né? Então, houve uma marketização da política e das campanhas eleitorais. E eu, infelizmente, cheguei a ver alguns políticos que deixaram... ver assim, em reuniões privadas, tal, entregar o seu programa de governo a marqueteiros. Não, você propõe o que você achar melhor. O eleitor é que vai dizer, eu faço o que você disser, e o marqueteiro dava o tom da campanha, dava o tom do programa de governo, etc. Né? O que é uma reversão total, enfim, das responsabilidades dos diferentes atores. Né? Cabe aos políticos, claro, ouvirem a população, mas também entenderem e proporem um conjunto de políticas e de um programa de governo que seja coerente, que seja implementável. Né? Na primeira eleição para governador, no período da redemocratização, talvez um pouco antes disso, a campanha na televisão era diferente. Uhum. Talvez tivesse até mais importância do que hoje, que a internet está entrando, inclusive até com fake news, com muito mais, a meu ver, um exagero de queimação de filme do adversário do que propriamente propaganda partidária, propaganda do programa do candidato, que isso aí quase não se vê. Mas, enfim, não dá para imaginar um Leonel Brizola que ganhou praticamente a eleição do Rio de Janeiro sozinho, em 1982, ele e a Câmara. Né? Eu acho que ele não se guiaria por nenhum marqueteiro, vai dizer, vem cá, Brizola, faz desse jeito aqui, faz aquela pesquisa ali. Né? Exatamente. Esses políticos, essa geração de políticos, ela passou. Né? E a gente conviveu até recentemente, talvez ainda esteja convivendo, com uma geração de políticos, talvez, que tenha menor densidade política, né? Esteja mais atenta à viabilidade, à mecânica do êxito eleitoral, do êxito das carreiras políticas, enfim, um pouco mais engenheiros políticos do que políticos de formação e que defendam diferentes bandeiras. Certamente a geração do Brizola tinha outra visão sobre isso tudo. Você não acha que as pesquisas podem servir de anteparo para o que o marqueteiro se proteja, não, mas na linha de programa eu vou me escorar naquilo que as pesquisas estão dizendo. Isso não pode estar acontecendo também? Sim, em parte sim. Mas os marqueteiros, eu diria, assim, das campanhas que eu pude acompanhar mais de perto,
foram os que mais tiveram liberdade. Eu vi marqueteiros com muita autonomia e muita liberdade para conduzir campanhas, às vezes contra a indicação de uma ou outra pesquisa e contra mesmo a predisposição dos candidatos, né? E acho que esse processo todo de investigação, lava-jato, etc., um pouco desmistificou essa figura, né? A figura do marqueteiro, dos marqueteiros, né? Mas não parece que a gente vá sair desse predomínio do marketing de uma hora para outra, porque é possível imaginar que nós não vamos ter de volta aquela campanha no estilo só candidato falando da sua proposta. Não, certamente não, mas eu acho que a gente está assistindo, isso apareceu já nas últimas eleições para prefeito, no ano passado, uma nova geração de marqueteiros, um pouco mais, sem salto alto, todo mundo com mais, usando a sandalinha da humildade, enfim, mais atentos à necessidade e potencialidade de cada candidatura e, sobretudo, com orçamentos mais espartanos, né? O processo, o sistema de financiamento das campanhas mudou muito e isso tem um impacto inevitável nas pesquisas e nas possibilidades do trabalho de um marqueteiro. Qual seria, no ponto de vista de um estudioso, de um comunicador estudioso, uma legislação justa para as pesquisas face às eleições? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante aprimorar o processo de transparência das pesquisas, né? E o nosso processo já é bastante bom. Os questionários precisam estar registrados no TSE. Boa parte da metodologia está lá, não está toda, mas está, eu diria, a parte mais importante. E há sempre a possibilidade que os candidatos peçam investigação, enfim, tenham acesso aos dados e tal. O nosso processo é bem transparente. Eu acho que seria, sim, um retrocesso, voltando a uma pergunta que tinha ficado antes, se a gente tentasse proibir a divulgação de resultados de pesquisa, né? Hoje, com a internet, ninguém proíbe divulgação de nada, né? Enfim, aí estão os diferentes hackers e processos globais que mostram isso, né? A gente proibir resultados, enfim, a divulgação de resultados como esse seria um tiro no pé, porque eles acabam aparecendo pelos sites internacionais, enfim, vão estar presentes na nossa discussão. Vladimir, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você volte para nos dar mais uma aula sobre pesquisas aqui no programa. Foi um prazer. Obrigado. Você gostou dessa entrevista? Não gostou? Entre em contato conosco e dê sua opinião. Mas você também pode sugerir outros temas. O WhatsApp é 61999661616. Se preferir telefonar, o número da Alô Senado é 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.